Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Hoje o nosso programa entrevistará Michel Iório, da Assojubes, e Luiz Milito, também da mesma entidade, e dos sindicatos que tratam dos servidores do Judiciário. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje estamos conversando com Michel Iório, da Assojubes e Sintrajus, e Luiz Tadeu Milito, também da Assojubes e do Singesp. São entidades do Judiciário. Dia 24, vocês tiveram uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Como foi? Muitas reivindicações, muitas soluções? Depois de 2 horas, mais ou menos, de manifestações da presidência, das assessorias dele, a gente teve a oportunidade de se manifestar. Agora, para nossa surpresa, no momento que nós estávamos nos manifestando, demonstrando, através de dados do próprio Tribunal de Justiça, que tem dinheiro lá para se pagar muito mais do que apenas 1,81, o presidente do Tribunal... 1,81 é que eles querem dar de reposição anual, é isso? Já pagou esse valor, só que é o índice do NPC apenas dos últimos 12 meses. Nossa reposição é muito maior do que isso. No momento que nós estávamos rebatendo, demonstrando, ele se levantou, disse que tinha um compromisso, foi embora, nos deixou lá, à mercê. E aí vocês ficaram com a assessoria dele? Isso, ficamos com a assessoria dele. E como é, Milito? É isso que o Michel falou. Para marcar essa reunião, as entidades, junto com a FESPESP, tiveram que ficar oficiando porque ele não queria marcar. Quando marcou, nós achamos que ia ter alguma novidade com relação a melhorar esse índice que foi nos dado, esse 1,81, que é muito pouco, né? Porque a inflação real é muito mais que isso, né? É um valor que não cobre nem as despesas que cada trabalhador tem no seu dia a dia, aluguel, alimentos, saúde, educação. 1,81 é pouco, as nossas perdas hoje estão em 12,4%, é bem significativo no momento de crise, né, que nós estamos vivendo, e a gente precisa ter essa reposição paga. E 1,81 é pouco, o presidente disse que procurou o governador, que foi no colégio de líderes para ver se conseguia uma suplementação, mas a gente acha que não precisa de suplementação, que o tribunal tem verba própria, que dá para nos pagar essa dívida, esses 12,4 que nos devem. Então é uma falta de respeito aos direitos, né, que os trabalhadores do judiciário têm. Essa dívida de 12,4 é referente a quantos anos? Desde 2002, Gaspar. Então desde 2002 que nós temos essa dívida, ela era maior, né? Era bem maior que isso, mas tivemos que fazer greves, né? Durante 2002 para cá, fizemos greves, em 2001 fizemos greve, em 2004 fizemos greve, em 2010 fizemos greve. Com essas greves, a gente conseguiu que diminuísse, né, as perdas salariais. No entanto, ficou ainda, mesmo com toda essa luta, ficou ainda esses 12,4 pendente desde 2002, né, que o tribunal nos deve. Agora, Michel, além da reposição, quais as outras reivindicações de vocês? Bom, vamos lá. A nossa reposição, como ele falou, é em torno de 12,40, mas tem outros itens importantes também, como por exemplo o auxílio saúde. O auxílio saúde, ele vem de uma outra receita, que não é o Tesouro, é o Fundo Especial de Despesa. Agora, o mais absurdo é que o tribunal utilizou o mesmo critério para reajustar tanto a nossa gratificação judiciária, que vem do Tesouro, como também para reajustar esse auxílio saúde, dizendo que só pode pagar 1,81% em cima, que antes era os R$330, que ficou apenas R$6 de aumento no auxílio saúde. O auxílio saúde hoje é de quanto? 336. Enquanto que a magistratura recebe mais de R$4.000 de auxílio moradia. O trabalhador que precisa, para pagar suas despesas médicas, recebe R$336. E além do auxílio saúde? A gente tem o auxílio saúde, tem o auxílio alimentação, o auxílio transporte.
Mas essa questão do auxílio alimentação, a gente vê com um pouco de preocupação. Por quê? O auxílio alimentação, ele é descontado quando você tira férias, quando você fica doente. O auxílio alimentação seria o vale-refeição que a pessoa Isso. tem, né? E quando você se aposenta, você perde de vez. O auxílio saúde não. O auxílio saúde é mais importante porque ele vai para todo mundo. Mesmo que você tire férias, você fique doente ou você se aposenta. Então, por isso que nós estamos pleiteando o auxílio saúde no valor de R$800, para que a pessoa tenha a faculdade de escolher o seu plano que você queira e consiga pagar, mas também pagar as despesas médicas que são corriqueiras muitas vezes e até muito mais complexas, muito mais do que apenas R$800. Certo. Agora, parece que também vocês têm alguma reivindicação a respeito de nível superior para escreventes, né? Sim, sim. Como está a situação? Essa questão é uma questão histórica, né? Em virtude até do exemplo dos oficiais de justiça, depois o Melito vai poder explicar melhor sobre essa questão. E foi uma conquista que os oficiais de justiça conseguiram, com o apoio das entidades, principalmente da nossa entidade, da Sojub, Sintrajus e as demais que estavam participando com apoio. E eles conseguiram isso há 3 anos atrás. E agora vão receber agora em outubro. Agora a questão é a seguinte, a gente trabalha por todos, e todos têm que ser valorizados também. A maior carreira do judiciário é o escrevente técnico judiciário. E o escrevente técnico judiciário está sendo esquecido não só por essa gestão, mas pelas anteriores. O que a gente está pedindo, a única coisa, é o nivelamento. Se os oficiais de justiça conseguiram essa conquista, os escreventes são tão importantes quanto os oficiais de justiça e merecem também essa valorização. Apesar que o impacto financeiro vai ser muito maior, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a maior carreira do judiciário está sendo esquecida pelo Tribunal de Justiça, que são os escreventes técnicos. É que o judiciário também são muitas carreiras, né? Tem muitos servidores. Hoje são mais de 40 mil servidores. 42 mil na ativa, 20 mil aposentados e 2 mil estagiários, né? Que é a informação que nós tivemos hoje no dia 24 na reunião. Parece que tem uma reivindicação também de agentes que trabalham nos cartórios, né? Sim. E o que seria isso? Então, a situação é a seguinte, tem uma lei de transformação dos agentes que já foi aprovada, já ocorreram algumas seleções que foram 2 ou 3, só que de lá para cá não houve mais nenhuma seleção, em virtude de uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, e o Tribunal de Justiça, em virtude dessa ADIM, resolveu paralisar novas seleções. Só que existe em torno algumas centenas de funcionários que na época não tinham o requisito para fazer a transformação. E hoje possuem, e eles querem uma nova seleção. Agora, o Tribunal de Justiça, ele pode fazer uma nova seleção para esses agentes. Não faz porque não quer. O presidente, na última reunião, ele fez uma frase que eu utilizo para essa questão. Enquanto uma lei não for considerada inconstitucional, eu vou cumpri-la. Essa lei não tem nenhuma decisão, nem liminar, nem definitiva, dizendo que ela é inconstitucional. Então tem que cumprir, fazer uma nova seleção imediatamente para esses agentes para se transformarem. Mais alguma informação a respeito dessa questão, ou do Sistema de Justiça? Nós temos hoje no tribunal 14 mil cargos vagos, né? Então, de oficiais são 4.500. E não tem concurso público previsto? Não, de oficiais não. De escreventes tem 2.800 cargos vagos, mas tem tido concurso, mas não estão nomeando, né? E a alegação do presidente do tribunal hoje foi que só pode nomear a partir de aposentadorias, né? Então, para cada 2 aposentados, ele pode nomear 1. Eu não sei qual é esse critério, de onde que veio isso, né? Porque eu acho que é um absurdo total, né? Não tem que esperar as pessoas se aposentarem, sendo que tem 2.800 cargos vagos de escreventes. Então, não tem que esperar que se aposente, tem que preencher esses cargos. Então, isso é uma coisa importante, né? Que a gente... os escreventes, nós temos 32 mil escreventes no tribunal. E eles, 90% já tem nível universitário. Então, 90% dos escreventes que entraram no tribunal já tem o nível superior, né? E esses funcionários, eles não são contemplados com dentro do plano de cargos de carreira com o nível universitário, que é uma injustiça muito grande. Sim, eles estudaram, exercem, passaram um concurso difícil, só passa realmente porque eles têm uma preparação universitária e, no entanto, eles acabam não tendo
nenhum tipo vamos dizer, motivação maior, né, para eles poderem trabalhar cada vez melhor, e muitos saem, né? Muitos saem. Mas isso está acontecendo no serviço público todo, né? Muita gente saindo porque os salários do serviço público caíram muito ultimamente. Nós temos visto em outros órgãos aí que estão precisando de concurso com urgência e o Estado não tem feito. Me parece que no tribunal deve estar ocorrendo a mesma coisa. Eles sempre falam que a lei de responsabilidade fiscal é a culpada por esse desmonte do serviço público. Ah, Gaspar, eu tenho uma frase que não é minha não, viu? É de uma aposentada, de que numa reunião ela disse o seguinte: há 30 anos que o Tribunal de Justiça fala que tem dificuldades. A gente ouve essa até mesma... antes da lei de responsabilidade fiscal. Sempre. Há 30 anos, eu estou desde 2005, ela está muito mais tempo, ela já aposentou. Ela disse categoricamente: há 30 anos que o Tribunal de Justiça fala que tem dificuldade. E uma coisa que eu aprendi em 2010 é o seguinte, de que quando eles falam que não tem dinheiro, é porque tem. Aí a gente busca informações do próprio Tribunal de Justiça no portal, dizendo que tem, e a gente demonstra isso. Aí eles se sentem em confronto, acabam se levantando, vão embora, nos deixam falando pela metade. Foi isso que aconteceu hoje. Hoje em dia. A reunião do dia 24 demonstrou muito bem essa fala do presidente de que não tem recursos, que o tribunal trabalha com poucos recursos. A gente sabe que há um corte nas verbas, realmente não é prioridade para a política do governo a questão social e a questão do serviço público, né? Não é uma prioridade, então corta mesmo. O tribunal pediu 21 bilhões para o orçamento de 2018 e foram cortados quase 10 bilhões, então sobraram 11 bilhões. Aí realmente falta dinheiro para pagar uma série de coisas que eles pretendiam pagar. No entanto, o salário da magistratura é muito alto, a média de salário deles, a gente olhando no portal, é acima de 50 mil a média de salário. Hoje, no dia embora o teto seja 33, no dia 24, o presidente apresentou o olerite, né? Lógico, ele é um olerite, mas não tem o resto das vantagens pessoais, vantagens eventuais, indenizações, que chega a um salário médio de 50 mil. Então, o que nós vemos no tribunal é uma política diferenciada. Para a magistratura tem verba, para os funcionários é sempre essa verba pouca, que não dá para cobrir pagar as reposições e as perdas salariais. Então é uma política diferenciada, né? Para a magistratura tudo, para os funcionários muito pouco, né? Então a gente luta contra esse tipo de política diferenciada. Na reunião do dia 24, o presidente do tribunal, na verdade não foi uma reunião de negociação, Gaspar, foi uma reunião de apresentação, né? O tribunal ele ficou mais de uma hora apresentando aquilo que o tribunal está fazendo, o que eles estão produzindo e tal. Não teve uma interação, um debate com as entidades, com os representantes, que chegasse num resultado comum, né? Então houve mais um tempo que ele ficou falando, muito grande, e depois, como o Michel falou, ele abriu para as entidades falaram um pouco, aí eles teve que sair, né? Então realmente não foi uma reunião de negociação, isso nós temos que solicitar para o tribunal, que se faça a reunião de mesa redonda, onde você senta, as pessoas podem colocar suas reivindicações, pode ter um debate, não dessa forma como ele fez, foi uma apresentação. Que sejam apresentações feitas, boas, né? Mas que não seja uma negociação, não podemos entender como isso, não é negociação. Mas me parece também que há uma reivindicação de vocês com relação a horas extras, né? Como é essa reivindicação, o que significa? Qual é a situação hoje da hora extra no tribunal? Não, então, a questão das horas é complicada, viu? Porque, primeira coisa, o que eu queria falar para o presidente, e infelizmente ele foi embora, é que a gente não quer lembrar dessa presidência que acabou com a faculdade do trabalhador escolher o dia que vai fazer a sua hora, né, no banco de horas, porque ele restringiu de tal maneira que hoje vai ser quase impossível a pessoa conseguir fazer uma hora a mais. A gente nunca recebeu, por isso a gente recebia por banco de horas. Agora ele veio com um provimento, acho que uma resolução dizendo que vai pagar. Agora a gente não sabe ainda como que vai pagar isso, porque você não vai nem poder tirar mais, né? Então quem não tem não vai conseguir vender, né? Agora como que vai ser isso ainda está meio nebuloso. Agora, a questão dessa reunião, que eu tiro concluindo, Gaspar, é o seguinte, que a gente,
demonstra que tem dinheiro, eles não gostam de ouvir isso, porque a gente acaba demonstrando com o próprio informações deles mesmo, né? E eles nos deixam falando sozinho. Agora, mesmo que a gente acreditasse, mesmo fielmente, de que eles não têm condição de nos pagar, a gente rebate com uma outra situação. Tem um projeto de lei na LESP, um projeto de lei de que repõe 10,55%, é o projeto 30. Esse projeto está lá. O presidente esteve na LESP recentemente, acho que uma semana, 2 semanas atrás, e não defendeu esse projeto. No site do tribunal diz que ele foi lá para defender projetos de interesse do Tribunal de Justiça. Em reunião, ele diz que nós, servidores, somos a prioridade dessa gestão. Aí eu pergunto, aonde está essa prioridade? E será que esse projeto, então, é de interesse do tribunal? É um projeto de lei de iniciativa do próprio presidência. É deste ano mesmo? 2013. 2013. Mas da presidência na época do Ivan Sartori. É do próprio Tribunal de Justiça, não é de nenhum deputado, de nenhuma associação, é do tribunal. E ele não vai lá para defender? Isso que é uma outra questão que eu gostaria que eu ouvi dele, mas ele foi embora e levantou. Aí a gente não tem resposta. Gaspar, ele falando que não tinha verba, ele foi, como eu falei, ele foi atrás do governador e tal. Nessa conversa com o governador atual, Márcio França, ele pediu um projeto de lei de autonomia financeira do Tribunal de Justiça. O que significa? Que as taxas e emolumentos que o tribunal recebe, arrecada, elas têm que vir 100% para o tribunal. Hoje, 70% vai para o executivo e 30% para o tribunal. O tribunal pediu um projeto de lei que invertesse isso, que viesse a maior parte da arrecadação do próprio tribunal para que ele tenha uma autonomia financeira, que esse dinheiro possa ser usado vai para o fundo especial. E o presidente do tribunal, na reunião do dia 24, falou para a gente lutar junto com ele a favor desse projeto, né, de autonomia financeira. A gente falou que sim, mas desde que tenha uma contrapartida. Então isso que o Michel está falando, do PLC 30, que é o projeto que nos interessa do ponto de vista da recuperação salarial, esse projeto ele tem que colocar como importante para a gente estar lutando junto. Não adianta a gente lutar por um projeto que só vai atender o interesse da magistratura e não vai atender o interesse dos funcionários. Então ele tem que colocar o PLC 30 junto com os outros projetos que ele falou que é importante, como esse da autonomia financeira. E nós queremos que esse valor que seja vai aumentar, né, para o tribunal, que seja utilizado também para que se pague dívidas com os funcionários, dívidas acumuladas, né, indenizações, que não fique só um dinheiro que a gente não tenha controle para onde ele vai ser gasto. Então nós deixamos claro para o presidente isso, a gente vai lutar junto, vamos atrás dos deputados para que se aprove esse projeto de autonomia financeira, desde que a gente tenha também a contrapartida do tribunal se fizer força para que seja aprovado o PLC 30. Que é um interesse importantíssimo. Se me permite complementar, a questão da taxa judiciária, ela vai para o Fundo Especial de Despesa. Como eu disse, ela serve para pagar os auxílios. Só que a gente tem que ficar muito esperto para onde que vai esses outros 30% que estão sendo buscados nessa lei. E por quê? O Fundo Especial de Despesa serve para pagar o auxílio alimentação tanto do servidor como dos magistrados, serve para pagar o auxílio transporte do servidor, serve para pagar o auxílio saúde do servidor, mas também serve para pagar o auxílio moradia dos magistrados, serve para pagar auxílio livre dos magistrados e também pode servir também para pagar um auxílio saúde para os magistrados. E por quê? Tem um projeto de lei que está na LESP lá, está lá na LESP e não tem valores. O valor vai ser estipulado, segundo esse projeto, através, eu acho que de uma portaria da própria presidência. Isso nós já afirmamos na gestão anterior, eu falei para o doutor Dimas, de que tem um projeto lá, que são com a magistratura, e a gente tem certeza que esse projeto não vai ser no valor de R$ 336, igual ao dos servidores. Vai ser muito mais do que apenas R$ 336. Então a gente tem que ficar bem de olho, porque quando vier essa quantia, será que essa quantia vai ser canalizada para o servidor? Porque em reunião o presidente fala que nós somos a prioridade. Agora ele não está demonstrando isso nessa gestão, infelizmente. Quando se fala em Alesp, inclusive, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Que é quem discute as leis
E me parece que o Tribunal de Justiça não está cuidando tão bem das suas leis lá, né? Ele julga as leis, mas ele tem que também correr atrás das leis que interessam aos seus servidores e a ele próprio, né? O próprio tribunal, porque tem que trabalhar de forma a atender melhor a população sempre, né? Agora, parece que vocês nessa reunião, acho que formaram comissões de trabalho ou algo assim, ou em reuniões anteriores. O que significa e o que são essas reuniões? Gaspar, a nossa pauta de reivindicações era sempre, desde que a gente começou a ter uma unidade das entidades, dos movimentos de greve, e essa unidade tem agora um corpo, né? Nós temos a FESPESP, temos várias entidades que estão organizadas. São quantas entidades do total no judiciário hoje? Mais ou Deve menos? ter umas 40 no estado de São Paulo, mais ou menos. Com todas as categorias, mais. né? Porque tem a associação da cidade, de Bauru, dos funcionários de Bauru, de Taubaté, quer dizer, você tem muitas entidades. Mas nessa unidade, a gente conseguiu em torno de umas 16, 17 entidades que tem uma unidade e consegue levar uma campanha salarial conjunta, né? E isso fez com que a gente tivesse realmente uma força maior para poder estar negociando. E a gente tem conseguido, né, algumas conquistas a partir dessa unidade. Então as nossas pautas começaram a ficar grandes, porque você tem que atender vários setores. Então não adianta você fazer uma pauta só de oficiais, só de escrevente, só de agentes, só de diretores, né, só de assistentes sociais e psicólogos. Tem que ser uma pauta que abranja todos os nossos setores, né? Então essa pauta é muito grande. E para poder discutir essa pauta, foram formadas comissões. Então nós temos hoje 11 comissões que se reúnem paritariamente com o tribunal para discutir cada item dessa pauta. Muito bom. Bom, estamos conversando aqui com o Michel Iori e Luiz Tadeu Milito do Judiciário. E vamos aí a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Hoje conversando com Michel Iori e Luiz Tadeu Milito do Judiciário. Pessoal, esta semana tivemos aí a questão da greve dos caminhoneiros, que mexeu com o Brasil inteiro. Qual a opinião de vocês sobre essa greve? Uma opinião certeira? Pessoal. Não tenho ainda. Bom, assim, Gaspar, essa é uma greve. É uma greve. A gente tem, mas não sabe. A gente examina as situações, mas a gente às vezes não sabe a realidade de tudo que está acontecendo, né? A causa é justa? Com certeza. Quem quer pagar R$5 de gasolina? Não tem condição nenhuma. É um absurdo tremendo. Só que envolve muitas questões, né? A questão geopolítica internacional, envolve questão políticas internas, né? E a questão econômica, né? Principal, que é a nossa crise econômica que a gente está se arrastando aí. A gente teve em 2013 um movimento que era pelos 20 centavos. 20 centavos, famoso. Isso foi o início desse movimento, né? Depois, o movimento ele caminhou para outras bandas e deu no que deu. Quando a gente fala em golpe, não é golpe contra nenhum partido, nem contra uma pessoa. O golpe ocorreu e está ocorrendo. É contra os trabalhadores. A reforma trabalhista foi aprovada com a justificativa que ia aumentar os empregos, ia voltar ao crescimento. Está aumentando? Não, está aí. Já aprovaram a PEC 55, que limita os gastos sociais em 20 anos. Emenda constitucional 95. Isso, 95. Isso aí é uma tragédia a curto prazo. É questão de tempo começar a faltar recursos nos hospitais, nas universidades, é a verdadeira tragédia. Só que as pessoas ainda não acordaram para isso. Aprovaram o projeto de lei de terceirização total e restrita, de que é o fim do concurso público. Ao mesmo tempo, há setores que gostam de falar em meritocracia, mas querem acabar com o concurso público, que é uma contradição. E aprovaram a reforma trabalhista. E vão querer aprovar o fim da nossa aposentadoria, porque só está suspenso agora por causa da eleição. Então o golpe... E da intervenção, né? Então, e tem a intervenção. O golpe é contra nós, trabalhadores. E nós estamos sofrendo isso. E agora a conta está aí. Agora nos postos de gasolina que nós estamos vendo essa situação. Está bem claro. E aí, Gaspar, essa semana foi uma semana com bastante acontecimentos interessantes. O primeiro político
ex-governador de Minas Gerais do PSDB, foi preso, né? O Azerê. Ele estava envolvido no mensalão tucano, né? Que foi ele que apresentou aquele publicitário, o Marcos Valério, para o PT, né? Ele que fez essa... Aí gerou o mensalão do PT, né? E foi preso, todo mundo fala, não, mas só prende PT. Bom, realmente prende mais PT, mas agora prende o MDB e prende também o PSDB. Teve a greve dos professores de escolas particulares, que é uma greve contra isso que o Michel está falando, contra realmente a reforma trabalhista, a terceirização e a perda de direitos. Eles não estão reivindicando aumento salarial, os professores estão reivindicando os direitos para manter o que eles tinham, né? Porque com a terceirização, com a precarização do serviço, eles querem criar um tipo de trabalhador totalmente sem direitos, sem nada, sem estabilidade nenhuma, né? Então é isso que está se lutando. A greve dos caminhoneiros, para mim, é justa porque o caminhoneiro, infelizmente, no Brasil, nós temos 74% do transporte é caminhão, né? É transporte rodoviário. Não temos no Brasil uma malha ferroviária que é muito mais barata, muito menos poluente e tudo mais. Não houve uma política, né? Foi uma opção que fez desde as montadoras e desde as empresas de petróleo, uma opção que foi feita e que hoje nós pagamos esse preço. Mas são trabalhadores que fazem o transporte, remédio, alimentos e tudo, né? Então, a greve é justa porque eles estavam tendo que pagar aumentos constantes de diesel, de gasolina, que não estavam suportando. E acabaram chegando a um ponto de greve. Essa política do governo é uma política mesmo de tirar direitos dos trabalhadores, é de jogar a crise econômica nas costas dos trabalhadores. E isso surgiu também em cima dos caminhoneiros. Então a greve é justa, nós temos que ter paciência, temos que ter muita calma e apoiar essa greve na sua integralidade. Bom, a conversa está muito boa, mas chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Até o próximo programa.